Olá, pessoal! Nós somos o podcast 3.0. Esse é o nosso episódio piloto. E esse podcast ele vai tratar sobre distúrbios psicológicos em casos criminais. Ele é destinado a todo o público que se interessa por esse assunto, que gosta de falar de psicologia, de crimes reais. E hoje a gente vai tratar sobre a síndrome de Munchausen. Estamos aqui com os convidados Letícia, Brenda, Mariana e Bruno. Se quiserem dar um oizinho. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, gente. Oi, gente. Oi, pessoal. Muito obrigada, gente. Bom, então, só para dar uma introduzida no assunto, hoje a gente vai falar sobre a síndrome de Munchausen, né? Mais conhecida também como síndrome de Munchausen por procuração. O que é isso? É um tipo de abuso infantil, onde um dos pais, geralmente a mãe, vai simular, vai fingir alguns sintomas e sinais de doença no filho. E tudo isso com a intenção de chamar a atenção para si mesmo. Então, o filho ele é submetido a vários procedimentos médicos, a passar por hospitais, a passar por internação, exames, muitas vezes cirurgias até, e em alguns casos até a vítima é levada à morte. Nisso, aconteceram muitos crimes, a gente tem muitas histórias sobre isso, hoje a gente vai dar alguns exemplos para vocês, e também a gente vai ligar séries e filmes que tratam desse assunto, para exemplificar um pouco melhor. O primeiro tópico do nosso episódio de hoje são os distúrbios psicológicos. A Brenda vai falar um pouquinho pra gente. Se quiser, pode começar, Brenda. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Brenda. Eu sou uma pessoa que gosto bastante dessa área de psicologia. Achei por bem a gente introduzir primeiramente sobre o tema transtorno, né, distúrbio psicológico, e definir aqui, estabelecer alguns conceitos para a gente conseguir destrinchar esse tema ao longo do nosso podcast. Bom, os distúrbios psicológicos ou transtornos mentais, eles podem incluir desde quadros mais comuns, né, atualmente na sociedade contemporânea, como a ansiedade, distúrbios alimentares, ou até como casos mais graves, assim como a demência e a esquizofrenia. Esses transtornos e distúrbios interferem diretamente na capacidade que o indivíduo tem de enfrentar os problemas cotidianos e de sentir também prazer na sua vida. E por isso eles podem trazer mais sofrimento psicológico do que muitas doenças físicas. Esses distúrbios causam diversos graus de dificuldade para essa pessoa. É muito complicado ela seguir a sua vida normalmente, e quanto antes elas forem diagnosticadas por um médico, um psiquiatra, um psicólogo, maiores serão as chances de que ela desenvolva, né, mecanismos satisfatórios para controlar e saber lidar com essas situações. Embora alguns transtornos possam aparecer em apenas algumas fases da vida e ser tratado com psicoterapia, medicamentos, outros são mais sérios e exigem acompanhamento, tanto de um psicólogo quanto de um psiquiatra. Esses distúrbios eles podem ser desenvolvidos a partir de uma combinação de fatores, começando pelo biológico, né, tendo uma predisposição genética, fatores psicológicos, como quadros de estresse intensos, características da personalidade mesmo da pessoa, e também sociais, como agressões externas e contexto social em que essa pessoa ou esse paciente vive. Ou seja, alguns gatilhos podem desencadear esse transtorno, o desenvolvimento desses distúrbios na pessoa, como, por exemplo, a perda de uma pessoa próxima, algumas frustrações, sofrimentos diversos, uma agressão, um trauma, ou um relacionamento também que acaba perturbando o equilíbrio emocional dessa pessoa. Como nós estamos falando hoje sobre essa síndrome mais específica, eu queria apresentar aqui para vocês a síndrome de Munchausen. Bom, trata-se de um transtorno em que o paciente ele simula sintomas de doenças. Ele vai atrás de tratamentos, cuidados médicos, sem ser que ele precise deles.
E existe também uma variação ainda mais assustadora dessa doença como forma de abuso infantil, que é a síndrome de Munchausen por procuração. Nesse caso, quem está doente é a mãe ou o pai, sendo que o caso do pai é menos frequente. E então os pais eles acabam inventando e provocando doenças no filho. Essa forma já foi representada algumas vezes no cinema e na televisão. No filme também, O Sexto Sentido, que é um pouco mais antigo, a gente também consegue ver alguns traços. O termo síndrome de Munchausen por procuração foi usado pela primeira vez pelo pediatra Roy em 1977. Ele tomou como referência a já conhecida síndrome, que define o quadro em que o paciente simula sofrer uma ou mais doenças. E de acordo com alguns estudos, existem uma infinidade de variação em que os sintomas são induzidos nesse paciente por uma outra pessoa, que os fabrica por meio de doses inadequadas de medicamentos ou substâncias que não deveriam ser ingeridas pelos seres humanos. Geralmente, os tutores eles contam mentiras aos médicos, fazem uma longa lista de problemas de saúde, como convulsões, sangramentos, vômitos, febre, coisas que não aconteceram, nunca aconteceram e acabam forçando internações, cirurgias, procedimentos totalmente invasivos. Quem sofre, então, dessa síndrome? Na maioria dos casos, a pessoa responsável por provocar os sintomas é a mãe do paciente. Mas qualquer um que represente o papel de cuidador de uma criança ou uma pessoa de uma situação mais vulnerável pode ser essa pessoa que induza. Cerca de 14 a 30% das pessoas portadoras do transtorno têm relação com a área da saúde e, por isso, já tem certo conhecimento sobre medicamentos, doenças e alguns procedimentos ali relacionados à área médica, enfermaria, facilitando assim essa simulação. É verdade, Brenda. Eu vi que em muitos dos casos a pessoa realmente tinha contato com essa área hospitalar, né? E é muito complexo, porque você não consegue imaginar quantas simulações essa pessoa pode criar para afirmar que o que ela está querendo dizer é verdade, né? Realmente. E por elas terem essa facilidade, então, com esse certo conhecimento, elas conseguem muito mais facilidade conseguir medicamentos e etc, né? Sim, o uso de termos médicos mesmo. Mari, você quer acrescentar alguma coisa? Eu gostaria de comentar o quão importante é essa discussão de distúrbios psicológicos, porque a gente está em 2021 e ainda, com certeza, não se dá a atenção que merece para a área emocional. E como a gente vai ver nesse episódio, isso pode levar a consequências graves e irreversíveis para as pessoas envolvidas, de homicídio e outros crimes. Com certeza, é verdade. Esse assunto é muito complexo, né? Tem muitas variáveis, mas a gente precisa assim, informar o máximo disso para a gente conseguir identificar, né, o mais cedo possível, caso esteja acontecendo um caso próximo a gente. Exatamente, a gente não pode deixar de fazer esse acompanhamento, né? Porque quanto antes a pessoa for diagnosticada, a gente consegue evitar determinadas situações ou até mesmo crimes, né? Bom, alguns estudos, olhem que interessante, alguns estudos apontaram que existe um fator em comum entre essas pessoas, que são chamadas de perpetradores, né? Que são essas pessoas que induzem e que estão à frente aí dessa situação e induzem essas doenças. Em especial são do sexo feminino e durante a infância, grande parte dessas pessoas registraram a ocorrência de privações afetivas, abuso físico ou sexual e perdas significativas. E olha o que esses traumas, né, todo esse acontecimento trouxe, acarretou na vida dessa pessoa e fez com que ela ali depositasse em outra pessoa todo esse trauma, toda essa bagagem que ela já trouxe de forma não tratada, não acompanhada. Bom, é interessante também que essa síndrome por procuração,
ela está relacionada com outros transtornos psicológicos, como, por exemplo, o transtorno factício, que é onde a pessoa forja sintomas nela mesma ou em alguém próximo, o transtorno somatoforme, que é onde a pessoa está constantemente preocupada com a própria saúde e apresenta sintomas físicos de origem indeterminada, ou transtornos de personalidade, assim como também existem alguns traços, algumas evidências de mitomania, que é o desejo compulsivo por mentir, desde o período de adolescência dos participantes. Então, nesse estudo, eles conseguiram relacionar diversos transtornos diferentes associados com esse. É difícil determinar qual é o motivo exato de alguém induzir uma pessoa querida, um filho, principalmente uma criança, a ficar doente. Então, as motivações elas podem ser diversas e estão muitas vezes associadas a esses outros transtornos, né? É comum mesmo que o cuidador sofra de outros distúrbios que influenciem também o quadro geral da situação. Porém, cada caso é diferente, não há uma regra e por isso é necessário esse acompanhamento de um profissional. Com certeza, né? É muito complicado, até porque uma pessoa que é capaz de fazer isso, realmente ela não está em boas condições psicológicas, né? É complicado fazer esse julgamento. Mari, você gostaria de... Sim, você comentou, Brenda, que a grande questão mesmo desses distúrbios psicológicos, das pessoas que sofrem disso, é exatamente o fato de não ter uma regra. Cada pessoa é única, aquele distúrbio vai ser específico dela e vai ter os motivos próprios dela. Por isso que é tão importante ter sempre esse acompanhamento com a pessoa, porque cada caso é particular de cada um, principalmente nos casos de distúrbios psicológicos, emocionais, não tem regra nenhuma, depende de cada pessoa, né? Completamente. E também é por isso que é tão difícil identificar, né? Que realmente aquilo não é uma realidade. Existem algumas dicas aqui que alguns especialistas eles dão a fim de facilitar essa identificação. Então, eu vou citar aqui para vocês, mas é como já foi dito, né? Existem casos particulares, isso não é a regra, mas que talvez possa ajudar a identificar esse quadro, né? A primeira dica é se atentar à falsificação mesmo de sintomas físicos ou psicológicos, indução de lesão ou de doença em outro. Quando o indivíduo apresenta a vítima a terceiros como doente, né? Então ela sempre apresenta o filho ou essa pessoa que ela está cuidando como uma pessoa incapacitada, lesionada, como se ela destacasse somente esse lado, né, da pessoa, não respeitando ela como um indivíduo, né, como uma pessoa que consegue falar, se expressar por si só, mas ela apresenta essa pessoa como dependente mesmo dela, incapacitada, e ela não consegue nem ter essa liberdade de poder falar, de se expressar por si própria. O comportamento fraudulento também é evidente, até mesmo em casos que ela não terá recompensas óbvias, né? Ela simplesmente é fraudulenta, sem esperar nada em troca mesmo. Isso já faz parte dela, essa mentira, de ser uma pessoa que fala muito bem, que consegue entrar na cabeça dessa outra pessoa. Então ela é uma pessoa muito influenciadora. E o comportamento não é mais bem explicado por outro transtorno mental, como o transtorno delirante ou outro transtorno psicótico. Certo. Eu acho que é uma questão muito complicada, porque eu tenho a impressão de que o perfil dessas pessoas, né, é de que elas aceitam essa verdade dentro delas. Acho que o distúrbio é tão intenso que elas realmente lidam isso como se fosse uma realidade também para dentro delas. Uma pessoa que desde criança escuta que ela é incapacitada, que ela tem limitações, também vai crescer com esse pensamento, né? A gente aprende muito com os nossos pais, então a gente reproduz muito também, né, o que eles falam pra gente. Então,
é uma questão muito complexa porque interfere na vida da pessoa como um todo. Exatamente. E como uma pessoa vai esperar, né, de uma pessoa que fala que ama, de uma pessoa que cuida, que tá sempre ali próxima, como que ela vai imaginar que essa pessoa ela forja coisas ali, ela faz com que essa pessoa acredite em mentiras, né? Acaba machucando essa outra pessoa fisicamente, psicologicamente. Então a gente nunca imagina, né, esse tipo de coisa. E é bem complicado. Imagina essa pessoa, depois de muitos anos, entendendo a sua real situação e ver que tudo aquilo foi tudo inventado, né? Tudo aquilo foi uma grande mentira e que ela tá naquela situação por conta dessa outra pessoa, entendeu? Passando por coisas que ela não precisava passar. Uma série muito interessante que é o The Act, né? A Mariana pode falar pra gente um pouquinho melhor. Foi um caso real e é um caso que está em julgamento até hoje, né? Ainda não finalizou, na verdade. Então, Mariana, se quiser comentar com a gente um pouco. Oi, gente. Vou falar aqui um pouquinho do The Act, que é essa série que acho que é a mais famosa que representa esse tipo de transtorno que a gente vê por aí. Que é uma série, ela é curta até, tem 8 episódios, mas todos os episódios, assistindo, você percebe que são bem maçantes, o tema, assim, é bem pesado, principalmente porque você consegue realmente, você literalmente entra no mundo daquelas personagens, que, como a Brenda tinha comentado, para a pessoa que sofre desse distúrbio, aquela é a realidade dela, ela não vê isso como ela fingindo, ela vê como aquilo acontecendo mesmo. E a gente consegue ver bem isso do jeito que eles narram a história, enfim. Então essa série ela é baseada no caso criminal real da Gypsy e da mãe dela, a Didi. A mãe dela chama Claudine Blanchard, mas ela é apelidada de Didi. E ela é essa mãe super protetora com a filha, ela acreditava que a filha dela estava doente. Ela sofria desse distúrbio, que é o tema do episódio de hoje. Então, por causa disso, ela fabricou doenças, deficiências, e ela acreditava que a sua filha tinha isso mesmo. E assim, ela isolava a filha dela do mundo, queria ter ela só para si mesma. E dentre as deficiências que ela criou, tem leucemia, distrofia muscular, alergia grave a açúcar, entre inúmeras outras que ela acreditava que a filha dela tinha. Então, por consequência disso, a Gypsy ela usava a cadeira de roda, ela tinha o tubo de alimentação anexo ao estômago dela, cabelos raspados, ela tomava inúmeros remédios e quando ela era criança ela passou por inúmeras cirurgias desnecessárias. Outra coisa é que a Didi também infantilizava muito a Gypsy. A Gypsy usava roupas infantis, carregava bichos de pelúcia, e a Didi alegava que a idade mental da filha dela era de 7 anos, quando na verdade ela já tinha 17, 18 anos. E ela também mentia para a Gypsy, falava que a idade dela era de 13, 14 anos, sendo que não era verdade, era tudo da cabeça dela. E já nos primeiros episódios a gente vê que a Gypsy na verdade é saudável. Ela não precisa de cadeira de rodas, ela consegue comer sem o tubo, mas a Didi insiste para que ela continue a obedecer aos abusos dela. Você quer comentar alguma coisa, Brenda? Eu queria, quando eu assisti essa série pela primeira vez, gente, é muito pesado, né? E a gente vê o tanto que essa mãe, aparentemente, parece ser a mãe perfeita, né? Super cuidadora, super protetora. A gente não imagina, assim. Cabe destacar também que a atuação dos atores ali foi surpreendente, foi muito bom. E é uma série, assim, baseada em fatos reais, né? Como a Mari e a Ana já falaram.
Então é bom pra gente enxergar a situação ali, sobre tudo o que está ocorrendo e refletir mesmo sobre cada questão ali apontada. Sim, apesar de ela ser curta, ter só 8 episódios, é uma série muito maçante, assim, conteúdo muito pesado, né? E realmente a atuação das atrizes foi extraordinária para a série delas. E. Oi, Ana. Então, eu ia falar que é uma série que vale muito a pena ver para quem gosta do tema, né? Desse assunto específico, porque ela retrata perfeitamente o que é essa síndrome e até onde ela pode levar as pessoas, né? Isso, exatamente. A gente vê na série que é um assunto meio de portas fechadas, porque para as outras pessoas do bairro e tudo mais, a Didi é a mãe perfeita. Parece que ela tá fazendo tudo por amor à filha e cuidando realmente, mas na verdade a gente vê que por portas fechadas na casa delas é totalmente outra história. E apesar dessa grande mentira delas para o mundo, as duas receberam inúmeras doações de caridades do Make-A-Wish, bem famosa. Elas recebiam cartas, doações de pessoas com compaixão pela situação delas. Elas iam a eventos de crianças e elas até conseguiram uma casa construída por uma instituição depois de perderem a casa delas no furacão Katrina, que foi em 2005. E também falando desse furacão, esse foi um grande evento assim, que permitiu que a Didi pudesse manipular os médicos que atendiam a filha dela. Ela alegava que os registros médicos da Gypsy tinham sido perdidos durante o furacão. E daí evitava muitos questionamentos dos médicos de como que ela sabia que tinha essa alergia a tal coisa, como sabia que tinha tal distúrbio. Então ela conseguia bem manipular também o médico. E ao longo da série a gente vê a Gypsy tentando ser mais independente nas suas ações, porque afinal de contas ela é uma adolescente, então ela está descobrindo a sexualidade, ela quer ter novos amigos, ela quer fazer ações normais da adolescência fora da bolha que ela vive, né? Oi, Brenda. Em relação ao que você falou sobre alergia a açúcar, tem até uma cena, né, em que ela vai experimentar, acho que um cupcake, e escondida da mãe dela. E assim que a mãe dela vê, ela grita, ela sai correndo, ela joga o cupcake da mão da filha, e ela sai correndo com a menina e aplica uma injeção ali, acredito que seja adrenalina, e todo mundo fica sem entender nada. Então é muito sério isso, ela realmente acreditava e fazia com que a filha dela acreditasse que ela realmente tinha essa alergia. É uma coisa muito absurda. Sim, é muito sério. E assim, como vale ressaltar aqui, a Gypsy nunca chegou a ir para a escola. Então, o fato dela não ter contato, né, diário com outras crianças dificulta muito para ela entender que aquela realidade dela não é normal, né? Sim, consequentemente, ela acreditava que tudo que a mãe dela falava era a verdade, né? Que ela só vivia naquela bolha, ela e a mãe dela. Em vários momentos a mãe dela fala, eu e você me protege, eu te protejo, fechando o ciclo, só elas duas, assim. Mas tudo tem um limite, né? Em um determinado momento, a Gypsy surta com os abusos absurdos à medida que ela vai ficando mais velha, vai querendo ter mais independência, vai querendo explorar mais o mundo. Então, ela conhece de forma online, claro, escondida da mãe, um rapaz chamado Nicholas Godejohn, ou Nick, como ele é apelidado por ela. Ele também sofre de diversos distúrbios psicológicos, ele também tem acompanhamento psiquiátrico, ele acredita que tem múltiplas personalidades dentro dele, então ele também tem uma doença muito séria, uma doença muito real, mas eles
desenvolvem ali um relacionamento romântico. Ela conta a verdade para ele sobre as doenças, conta dos abusos da mãe, e eles viram confidentes, assim. Ela confia completamente nele e vice-versa. E em um determinado momento, a Gypsy surta e ela e o Nick planejam viver juntos, planejam fugir disso, e eles criam um plano para matar a mãe, a Didi. Eles acreditam que essa é a única forma de sair daquilo, daquele ciclo que ela está vivendo. Para ela não tem saída além disso, além de eliminar a mãe dela da história. Então, eles planejam todo, ela compra as armas, eles planejam tudo certinho. O Nick comete o crime e os dois fogem para viver juntos. Pouco tempo depois, eles são rastreados, começa a surgir questões sobre quem levou a Gypsy. Ela é incapaz, ela é um monte de coisa. Então é tido uma atenção especial para esse caso. E eles acham os dois que tinham fugido. Tem o julgamento deles. O Nick é sentenciado à prisão perpétua. E a Gypsy foi sentenciada a 10 anos de prisão. Então, a grande questão levantada no julgamento da Gypsy é que, apesar de ela ter planejado, executado a morte da mãe, matado a mãe dela, a Gypsy também é uma vítima da história. Ela sofre desde a infância os abusos da mãe. Então, para ela, na cabeça dela, ela não tinha saída. Então, cabe para cada um considerar as próprias opiniões, considerar os dois lados do que cabe aí na história. Sim, com certeza. Brenda, você tem algo a acrescentar? E, gente, imagina você passar por tudo isso que ela passou, né? Ter cabeça raspada, dentes arrancados, cirurgias totalmente bizarras ali que ela teve que passar. Imagina como deve ter ficado, né? A cabeça dela depois de tudo isso ter acontecido e ela realmente vê que a mãe dela submeteu a própria filha a passar por essas situações, né? Que não era necessário. Sim, com certeza. Ao longo da série tem vários momentos, assim, pequenos momentos que vai fazendo com que ela perde a confiança na mãe dela. Por exemplo, ela achar a identidade dela e ver que a idade dela não é a que a mãe dela falava, ou ela beber uma Coca-Cola e ver que ela não teve uma super crise alérgica igual a mãe dela falava que ela ia ter. Então, assim, tem pequenos momentos que ela vai percebendo que a realidade não é aquela que a mãe dela tá falando. E eu imagino, e mesmo assim, ela continua querendo apoiar a mãe dela, porque afinal a mãe dela ama ela. A mãe dela, para ela, esteve ali o tempo inteiro, mesmo que de forma gananciosa e com esse distúrbio que ela tinha. Então é uma questão muito difícil, assim. Isso que você falou dessa relação, né, da Gypsy mesmo, vendo que ela não teve essa crise, né, ela continua ao lado da mãe. Isso me mostra o grau de dependência emocional, né? Tanto da mãe dela em ter a filha por perto, em ter essa oportunidade, de ter esse privilégio, talvez, não sei o que se passava na cabeça dela, mas de cuidar da filha, porque a vida dela era essa, ela era totalmente voltada para isso, e da filha também, de certa forma, depender emocionalmente da mãe, de não querer decepcioná-la, de não sair do lado dela. Então, isso mostra um grau, assim, talvez até doentio mesmo, de dependência emocional em ambas as partes, né? Verdade, né? Eu acho que a gente tem que sempre analisar os dois lados da moeda, acaba que eu fico até meio dividida, para ser sincera, do que realmente concluir disso, né? Tem até, inclusive, um filme muito legal, recente na Netflix, que é o filme Run. Eu assisti, vale muito a pena ver também, que ele foi até inspirado, inclusive, nessa história da Gypsy e da Didi. E a Letícia pode falar um pouquinho mais dele pra gente.
Então, esse filme, ele foi... os escritores, eles se inspiraram em vários fatos reais, né? E uma delas é o da Gypsy. E, cara, é muito chocante ver o que rola, né? O que pode... o que a mãe é capaz de fazer com a filha, né? Até remédio de cachorro ela chegava a dar pra filha. E é um terror psicológico muito forte, pelo menos pra mim. E bem interessante. Sim, o filme é até bem pesado de assistir, porque você entra no universo, né? Você sente aquilo ali, os efeitos sonoros dele também são muito bons, então você realmente imerge ali dentro e dá até um medo em alguns momentos. Parece que você está vivendo aquilo. Sim, exatamente. Bom, Letícia, se você quiser dar uma resumidinha no filme só para os ouvintes ficarem com mais curiosidade sobre o assunto. Então, ele é interpretado pela Sarah Paulson e pela Keira Allen, né? Elas fazem a mãe e a filha. E a mãe tem essa síndrome, né? E ela começa a provocar essas doenças na filha. E depois de muito tempo, só depois de 17 anos, que a filha vai descobrir, né? Ela começa a desconfiar. Só que ela não tem meios para se comunicar com os outros, né? Porque ela só sai com a mãe. A internet ela não tem acesso a telefone. Não tem nada. Então, tipo, não tem como ela pesquisar, sabe? Sobre os remédios, sobre nada. Então, fica bem difícil, assim, pra filha. Esse filme ele é muito interessante, né? Tanto a abordagem que eles usam, os efeitos sonoros, tudo isso faz a gente realmente entender um pouco mais sobre o assunto. E acho que uma coisa que a gente pode observar é que, no caso da Gypsy, e também como é retratado no filme, é na adolescência que essa curiosidade sobre como funciona a nossa vida realmente aflora, né? Porque quando a gente é criança, a gente é ensinado, né, sobre tudo da vida a partir dos nossos pais, dos nossos responsáveis, das pessoas que criam a gente. E a partir de um certo momento que a gente começa a ter a nossa própria consciência, que a gente vê como as coisas realmente funcionam, né? Isso é legal que você comentou em relação ao período de adolescência, né? Nessa fase em que a pessoa começa a ter uma certa independência. E aí, no caso do filme Run, começou a partir do momento que ela estava aguardando, né, uma chamada para a universidade. Então, ela se dedicava, ela estudava, e ela estava aguardando esse momento, né? Era uma forma, talvez, dela se sentir mais independente, dela fazer algo por ela mesma, né? E aí parece que a mãe acaba vendo isso como uma coisa ruim, como meio que iria afastar ela da filha, de mantê-la longe, e aí ela não poder mais ter esse controle sobre a filha dela, né? E aí ela começa a ter essas descobertas, né? Ela acaba vendo os medicamentos que a mãe dela dava para ela, que não era aquilo que ela pensava. E aí o filme vai desencadeando por aí, né? Sim, né? A sensação que eu tenho quando eu vejo esses casos é que a mãe desenvolve uma relação muito egoísta, né, com o filho. Ela quer que ele interaja só com ela, que ele viva a vida pra ela e ela dedica a vida dela também ao filho, né? É uma relação muito complexa. Além da série do The Act, a gente também tem um documentário, né? Que é o documentário Mamãe Morta e Querida. O Bruno pode falar um pouquinho sobre ele pra gente, né? Sim, posso sim, Ana. E para finalizar, né, os três exemplos cinematográficos que nós trouxemos, eu vou falar um pouquinho exatamente sobre o documentário Mamãe Morta e Querida, que o próprio nome já é bem sugestivo e até pesado, né? Porém, ele retrata sobre os mesmos casos que tanto a Mariana quanto a Letícia abordaram aqui, que é sobre o assassinato da J.J. Blanchard.
E o documentário foi lançado no dia 16 de maio de 2017, né, pela HBO, e o tempo de duração dele é de 1 hora e 22 minutos. Dentro do documentário, ele é abordado exatamente sobre o assassinato e dentro disso aborda também sobre o julgamento, né, tanto da filha e do namorado da filha, a Gypsy Blanchard, e o Nicholas Goldjohn, né. A Gypsy foi condenada a 10 anos de prisão, que é o mínimo para caso de homicídio. O Nick, ele foi sentenciado à prisão perpétua exatamente pelo sofrimento, né, que a Gypsy passou durante a sua infância. E aí nós podemos até levantar essa pauta para discussão exatamente dessa distorção, dessa diferença de sentença, para sabermos se isso realmente é justo, porque como a Mariana citou, o Nick ele também tinha um certo desequilíbrio, uma certa instabilidade psicológica. Então, será que isso realmente foi certo ou não? Foi, enfim, acho que nós podemos levantar sobre isso. O documentário ele é baseado em alguns vídeos caseiros, como foi gravados pela própria JJ, enfim, e até por mensagens de textos, como é o exemplo quando é falado especificamente sobre o assassinato da mãe, lá mostra as mensagens trocadas entre o casal, né, para como chegaram basicamente no acordo de como seria feito o assassinato, entendeu? Além disso, também é abordado sobre o registro médico de um neurologista que a Gypsy passou e ele percebeu, sabe, que havia uma certa distorção, um certo problema ali entre o que a mãe falava e o que realmente a Gypsy tinha, entendeu? Porém, a Didi ela foi até a assistência social do hospital na intenção de realmente ter acesso a esse documento e até de alguma forma não passar mais com esse médico exatamente por essa desconfiança. Então, assim, é um caso muito doido, onde a mãe a todo tempo ficava articulando, sabe, para realmente não ser enfim, acabar com as fontes de desconfiança e ao mesmo tempo continuar tendo esse domínio pela filha. E depois dentro desses exemplos que a série é baseada, nós temos também o documentário, nós temos algumas entrevistas, né, com parentes, onde o próprio pai fala e o pai demonstra um certo até arrependimento de ter ficado um pouco distante da filha e não estar tão presente, sabe? E onde há o próprio depoimento até da Gypsy, onde a entrevistadora, que foi um ponto assim que me pegou muito, onde a entrevistadora questiona a Gypsy se ela estava... Não vou saber realmente dizer como foi a pergunta, não me lembro, mas era basicamente se ela se sentia confortável ou tranquila com a morte da mãe, sabe? E eu achei muito pesada a resposta dela, porque ela disse assim que sim, pelo sossego que ela estava tendo, mas não pela mãe dela estar morta, sabe? Então, é algo bem pesado que ela traz, mas que dá para também refletirmos sobre isso, sabe? Sobre esse ponto de peso, sabe? Essa balança onde o que realmente... Qual o nível de sofrimento que ela teve para chegar a esse ponto. O documentário também ele aborda sobre as mentiras, né, como da mãe, e até como alguns exemplos onde não eram necessários tratamentos, como exemplo da cadeira de rodas, que a Gypsy utilizava, e que foi até uma surpresa para muitos parentes, ao verem ela entrando enfim, para ser julgada, andando, sabe? Muitas pessoas se surpreenderam, muitos parentes, porque acreditavam que ela realmente era paralisada do quadril para baixo. E, como vemos, realmente não era. E até o próprio tubo de alimentação
onde os médicos depois falam que era desnecessário e a própria DJ, perdão, e a Gypsy, ela cita como aquilo era desconfortável para ela, sabe? Como aquilo a incomodava, porque tinha que ser trocado de tempos em tempos e pensar, sabe, que aquilo não era algo realmente necessário. É algo que, para mim, sabe, me incomoda muito. Toca, assim, porque, cara, quando eu penso nisso, e tem toda. E, assim, o engraçado é que no próprio documentário fala que ela não. É um caso muito atípico, porque quando ela procura assistência social e o próprio médico, voltando um pouquinho na desconfiança do neurologista, ele não levou aquilo muito para frente, porque muitos dos médicos, quando procuram a assistência social, é porque os pais estão negligenciando alguma coisa. Nesse caso, era totalmente oposto. A mãe estava tratando demais, sabe? Tipo, oferecendo tratamentos além ou totalmente desnecessários dessa forma, mas que é um caso muito atípico em que passou por muitas pessoas que percebiam, mas acabavam deixando passar, sabe? Então eu acho isso extremamente dolorido, sabe? Eu queria acrescentar sobre o que o Bruno falou a respeito do pai, né? Dele se sentir um pouco culpado de estar afastado, mas também tem aquele lado em que a própria mãe, né, ela acaba afastando as pessoas para que elas não desconfiem dela, né? Para que essas pessoas não interfiram e saibam o mínimo possível, né, sobre a vida dela, sobre a rotina, o cotidiano, para que essas pessoas realmente não interfiram. Então, nesse documentário também, o pai acaba revelando, né, que ele foi realmente afastado da filha. Então, elas foram morar a quilômetros de distância. Então, o contato era bem restrito mesmo para que não houvesse mesmo essa interferência por parte do pai. Exatamente, e isso aconteceu muito na infância da Gypsy, né? Quando me parece que a mãe começou, quando, enfim, a partir do momento em que ela começou a andar, e a própria mãe falou que ela logo deixaria de andar, né? Ou seja, ela não tinha, com o passar do tempo, iria perdendo a coordenação, enfim, o funcionamento das pernas. E aí ela começou a se distanciar exatamente por essa desconfiança, né, do pai. Então, realmente é algo muito pesado. E é isso, acho que nós podemos debater, sei lá, sobre algumas questões levantadas, ter um debatezinho. Sim, a gente tem bastante questões relacionadas ao tema, né? Acho que essa série, esse filme, esse documentário são perfeitos, né, para falar sobre esse assunto, para entender um pouco melhor. Também tem um caso que veio à tona em torno de 2015. Se vocês procurarem, tá como o caso A Melhor Mãe do Mundo, né? Foi uma mulher que aconteceu a mesma coisa, ela afastou o pai da criança, uma mulher nos Estados Unidos. E ela prejudicou o filho dela desde o nascimento, prejudicou a saúde dele e submeteu ele a várias cirurgias, exames, internações, até que chegou um ponto que ficou insustentável e, infelizmente, o filho dela veio a falecer, né? E até que no julgamento dessa moça, o juiz fala para ela que ele poderia dar a pena máxima, a pena de a prisão perpétua para ela, só que ele não vai fazer isso porque ele vai ter algo que ela não teve pelo filho dela, que é misericórdia. Então é bem pesado esse caso também. Se quiserem procurar, entender um pouco melhor também dessa história. Mas todos eles têm muitas questões em comum, né? Acho que a gente pode pensar assim, qual que é a razão, qual foi o objetivo da Didi para fingir que a filha dela tinha essas doenças, né? Eu acho que isso vem muito de se a gente vê a Gypsy como... Gypsy não, a Didi como vilã da história, né? Porque, querendo ou não, a gente fala, ela queria afastar as pessoas para conseguir manter o controle, ela
fingir que a filha dela tinha todas essas doenças, mas para Didi ela não estava fingindo, ela realmente acreditava que a filha dela tivesse aquelas doenças e é questão de ela não conseguir pensar o contrário disso, entendeu? Ela se recusar a pensar qualquer outra coisa sem ser aquilo que estava na cabeça dela. Então é bastante essa questão, se ela é vilã ou se ela também é uma vítima do que da criação dela. A gente vê na série The Act como a própria mãe da Didi era também controladora com ela, também não dava atenção para ela. Então é bem essa questão mesmo. Eu acredito que essa questão ela é muito complicada porque a gente não sabe ao certo todos os detalhes da vida da Didi para saber se ela sofreu algum trauma, né? Se a mãe dela causou algum trauma nela, comprovadamente, assim, que pode ter levado ela a desenvolver essa síndrome. Mas o que a gente sabe é que, assim, uma pessoa no seu estado normal, consciente, não teria coragem de fazer isso, né? É o que seria comum, assim, você ter preocupação caso seu filho adoeça, querer cuidar dele, mas não provocar isso nele, né? Bom, no documentário, a gente vê um pouco, né, sobre os pais ali, dela falando, comentando sobre a infância, como ela era antes de tudo isso, né? Então não fica muito evidente se ela teve algum tipo de trauma, assim, algum motivo assim mais específico que fizesse com que ela agisse dessa forma. Mas eles falam que ela sempre foi uma pessoa muito impulsiva, que mudava drasticamente assim o seu humor. Então, talvez ela tivesse alguns traços ali de outros distúrbios psicológicos desde sempre, né? É uma sugestão, assim, não fica muito claro, não tem nenhuma evidência assim mais clara sobre isso. Sim, com certeza. Tanto que acabou levando à morte dela, né? A gente pode até se perguntar por quê chegou nesse ponto, mas realmente acho que uma hora a relação fica insustentável, porque não tem como uma pessoa se desenvolver e crescer e realmente viver a própria vida com outra pessoa controlando a vida dela a todos os passos, né? Outra questão que a gente pode colocar seria as intenções do namorado da Gypsy, que ela conheceu online. Como realmente ele comprou essa ideia de que eles deveriam assassinar a mãe da Gypsy. E por quê? Por que eles fizeram tudo isso juntos, né? A Gypsy, ela acaba se comportando nas redes sociais também, depois que ela conhece ele, dá pra ver algumas mudanças drásticas de comportamento dela, que não são considerados normais, assim. Então, provavelmente, ele acatou essa ideia por achar alguém ali que talvez ele se identificasse, né, de certa forma. Exatamente. No próprio documentário cita algumas mudanças de comportamento, né, dela depois de deles começarem o relacionamento. Eu acho muito engraçado que também tem uma ex-namorada dele entra em contato com a Gypsy para falar que ele era perigoso, né? Porém, ela achou que era apenas enfim, estilo uma crise de ciúmes ou algo apenas para distanciar os dois e acaba não levando muito a sério não dando muita importância a essa fala da ex-namorada, né? Mas talvez ele realmente já tivesse uma intenção assim distorcida. Sim, exatamente, porque ele também não era de nenhuma forma estável emocionalmente, então ele já tinha os problemas psicológicos dele, a Gypsy tinha os problemas de abuso, os problemas psicológicos dela também,
e a fraqueza de um, a fraqueza de outro fez com que eles acabassem sendo influenciáveis assim um pelo outro, fez com que tivesse essa mudança drástica de comportamento, porque nenhum deles tinha uma identidade própria clara, assim, eles foram facilmente influenciáveis devido a todas essas questões. Mais uma coisa que, pelo menos, isso é mais de cada um, assim, da avaliação de cada um, mas uma coisa que eu não concordo muito é a pena que o Nicholas recebeu, porque a Gypsy, ela conseguiu uma pena mais leve pelos abusos que ela teve, mas, na minha opinião, o Nicholas não era de jeito nenhum, tipo, próprio para receber a pena perpétua que ele recebeu. Acho que também devia ter tido uma análise aí por parte do tribunal. Eu também acho. Na verdade, eu ia até comentar sobre isso da pena mesmo. Acho que até a prisão mesmo da própria Gypsy, acho que é algo a ser analisado, porque por mais que ela tenha cometido um homicídio, a gente deve considerar que ela nunca conseguiu viver em sociedade normalmente, né? Ela sempre viveu sobre as regras da mãe, sobre a rotina da mãe, e como que a mente dela não sofreu impactos dessa tortura que ela recebeu durante todos esses anos, né? Eu imagino o choque que ela deve ter tido quando ela descobriu que a vida dela toda era uma mentira. Então eu fico realmente pensando sobre a prisão dela, sabe? Que eu acho que deveria ser melhor analisada. E ele, como era uma pessoa de fora, assim, eu acho que ele merece ser julgado pelo crime que ele cometeu, mas não dessa forma tão severa como foi, né? Já que ele também claramente tinha algumas condições que a gente deve levar em consideração. Eu acredito que o caso do Nicholas seria mais para uma análise mesmo ali psicológica, né? Antes de dar essa sentença a ele, né? De ter um tratamento mais especializado e tudo mais, voltado para o tratamento, né? Recuperação, voltado mais para a estabilidade mesmo emocional e psicológica dele. Sim, gente, realmente eu concordo com tudo isso. Acho que é uma questão muito delicada de se bater o martelo, né? E considerar apenas que houve um homicídio, sendo que a gente tem que analisar a história, né? Das pessoas envolvidas. E, enfim, até uma questão quanto que a Gypsy estava consciente do que estava acontecendo, né? Acho que isso até a gente já conversou um pouco. Realmente é difícil dizer o quanto ela está consciente do que está acontecendo, já que ela devia provavelmente estar com o psicológico super abalado, né? Então, o quão justo, né, é esse julgamento. É isso mesmo, a realidade da Gypsy estava totalmente numa bolha criada pela Didi. Ela provavelmente não tinha muita noção do que estava acontecendo além daquilo. E o que vocês acham da Didi? Vocês acham que ela chegava a ser realmente uma vilã nessa história toda? Ou não? Acredito que ela teve sua parcela assim, de culpa, mas deixando sempre claro, né, que a gente não conhece a fundo, né, a história de vida dela, o que ela já passou e qual a bagagem que ela trouxe, que ela veio construindo durante a sua vida, né? Mas um crime é um crime, né? Então ela precisava pagar de certa forma pelo que ela fez, mas não com a vida. Eu acredito que existem outras formas, né, mais eficazes, com certeza, e mais humanas de fazer com que isso aconteça. Mas eu acredito sim que ela teve sua parcela de culpa, ela levou a essa situação ela mesma, fez com que isso acontecesse, causando toda essa dor, todo esse sofrimento para a filha dela, acabou desencadeando aí esse fim que ela teve. Eu concordo com a Brenda. A gente não tem, como não teve acompanhamento da Didi, a gente não tem como saber o histórico dela. É uma questão muito difícil, porque isso
tem raízes muito mais profundas do que o que a gente pensa, assim, o que a gente vê superficialmente. Mas eu acredito também que, como a Brenda falou, um crime é um crime. A gente pode até jogar a carta aqui de que muitas pessoas também sofrem muitas coisas, não necessariamente piores, porque eu não estou querendo comparar, assim, que cada caso é um caso, cada mentalidade, cada pessoa é única, mas existem muitos casos também muito graves que não levam a pessoa a cometer um homicídio, a ser morta, igual aconteceu, infelizmente, nesse caso. Então, eu acho que a Didi tem que sim ter uma parcela de culpa nisso, mas considerando todo esse transtorno psicológico que ela tem. Então, sobre essa questão de responsabilidade, eu acho que a Didi, como vocês falaram, também eu concordo, que ela tem sua responsabilidade de culpa, mas eu acho que ela também não deveria ter sido paga isso com a vida. Porém, eu acho que muito mais do que ela, eu acho que muita gente também tem uma certa responsabilidade, né? Falando dos médicos que talvez não tenham analisado muito bem o caso. A Gypsy também, né? Porque ela cometeu esse crime, eu acho que ela deve ser responsabilizada, sim. E também o namorado dela. Porém, eu acho que talvez pudesse ser melhor balanceado isso, né? Porque, enfim, de uma certa forma, eu acho que o Nick ele foi um pouco injustiçado, por assim dizer. E algumas outras pessoas que poderiam, nesse meio de caminho, nesse caminho, ter identificado e levado mais a sério isso também, eu acho que, de certa forma, teria acabado mal pela raiz, sabe? Então, muito antes poderia ter evitado a morte da Didi, ter evitado a sentença do casal também, né? Então, eu acho que se nós formos responsabilizar alguém, tem muitas outras pessoas também que tiveram uma certa parcela de culpa que talvez tenham sido absolvidas ali no meio, não tenha sido nem levado tão a sério, mas eu acho bom também trazer esse ponto, entendeu? Eu também acho. Eu acho que existe sim uma negligência por parte das pessoas que estiveram próximas e não quiseram insistir. A própria vizinha da Gypsy, né, que sabia que ela conversava com outra pessoa e que via um pouco do comportamento controlador da mãe dela, que eu acho que às vezes é uma interferência pro bem, né? Sei que cada um tem sua vida, mas ela teve algumas chances e várias pessoas tiveram muitas chances de perceber que algo não estava certo, mas as pessoas preferiram não interferir. E isso teve consequências inevitáveis, né? Então, acho que até algo a se pensar seriam soluções para a gente identificar no comportamento, na comunicação de uma pessoa que possa ter essa síndrome, para que a gente possa talvez ajudar alguém próximo, alguém que a gente não saiba, mas a gente pode tentar ver se a pessoa está passando por isso, né? Eu acho muito importante, sim. Eu acho que a principal parte é você prestar atenção nos pequenos detalhes, assim, que como a gente falou aqui, muitas pessoas à volta dela percebiam pequenas coisas, assim, que pareciam um pouco estranhas, mas acabavam falando, deixando de lado, que poderiam ter sido muito importantes. Então, qualquer sinal eu acho muito importante investigar e ir a fundo para tentar entender o que é aquilo, não ter medo de conversar com a pessoa, de perguntar, de tentar entender o que está acontecendo. Sim, com certeza. Bom, gente, acho que deu pra gente debater bastante, né, sobre o assunto. E o intuito do nosso podcast é esse, é fazer esse conhecimento sobre esses assuntos serem disseminados, as pessoas poderem falar abertamente sobre isso, porque distúrbios psicológicos são muito sérios, tá? Cada vez mais próximo de nós. E
sempre recomendar, né, que vocês, caso conheçam alguém, agir com cautela. Se você perceber que algo está acontecendo com você, procurar um profissional, uma pessoa que realmente vai saber te ajudar. E queria agradecer aos convidados, todo mundo que colaborou, né, com esse episódio. Muito obrigada. Esse podcast é um projeto da disciplina de Comunicação e Expressão do curso de Engenharia Ambiental da Unicamp. E nós queremos agradecer a todo mundo que ouviu até aqui e até o próximo episódio. Muito obrigada.